Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início neste culto, nós estaremos então tendo uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo, pedindo a direção para esse trabalho, a inspiração e que assim todos sejamos abençoados neste momento. Gracioso Deus, Pai de toda bondade, de toda graça, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos mais uma vez unidos em espírito e em verdade, Senhor, pela fé, ao redor da tua santa palavra, não importando a distância física que existe entre um e outro, mas todos estamos juntos na presença do Senhor, que é onisciente, onipresente e onipotente, Pai. Nós pedimos nesse instante perdão por nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, pois o Senhor é conhecedor das nossas vidas. Não há o que se possa ocultar do Senhor. Por isso nós podemos entrar com confiança em tua santa presença, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, ó Pai. E nós pedimos então perdão pelos nossos erros, fraquezas e tudo, e agradecemos pela vida, pela saúde, pelas bênçãos, por todas as vitórias alcançadas, e agora por este momento sagrado
que é o momento do culto, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos tudo isto e nós agradecemos humildemente, agora e para sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, a escritura que vamos ler está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira aos Coríntios, capítulo 1, e nós começaremos a partir do versículo 25. E nós vamos ouvir então os hinos, os nossos hinos que nós já preparamos aqui. Vestido em linho, Jesus desceu, trazendo salvação. De mirra, bálsamo traz do céu, beleza e perfeição. Vindo ao mundo, deixou no céu palácios de marfim. Glória não quis, em dor morreu, a cruz suportou por mim. Trazendo em si de aloés o odor, a morte atroz sofreu. Provou aqui amargura e dor, ao mundo abriu o céu. Vindo ao mundo, deixou no céu palácios de marfim. Glória não quis, em dor morreu, a cruz suportou por mim. Olor de cássia as vestes tem, sim, ele ressurgiu, e junto ao Pai se assentou no além, ao homem redimir. Vindo ao mundo, deixou no céu palácios de marfim. Glória não quis, em dor morreu, a cruz suportou por mim. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me como seus anjos deram-lhe honra ao nascer. Glória ao Senhor, paz na terra,
ao céu fizeram ascender. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me a história de Cristo, quando na cruz expirou. Conta-me como choraram e como ressuscitou. Nessa história tão terna, vejo o seu grande amor. Quero para sempre servi-lo, é meu Senhor e Salvador. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Essa história bendita deves contar com amor, ao mundo todo falando de seu poder salvador. Hoje no céu intercede esse fiel Redentor, vida eterna concede aos que aceitam seu favor. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus e seu amor, com fervor na sua glória, louvarei ao Salvador. Eu andei do lar distante, prestes já a perecer, mas Jesus então buscou-me e salvou meu pobre ser. Cantarei a linda história de Jesus e seu amor, com fervor na sua glória, louvarei ao Salvador. Muitas vezes dias tristes e aflições me sobrevêm, mas Jesus depressa estende sua mão que me sustém. Cantarei a linda história de Jesus e seu amor, com fervor na sua glória,
louvarei ao Salvador. Eu vi essas mãos de meu mestre, que pão deram à multidão, chamando gentis criancinhas e abençoando-as então. Ó belas mãos, as mãos do Senhor, crucificadas por ti, mãos que serviram em santo labor, mãos que ainda velam por ti. Aos pobres e fracos erguiam, curavam qualquer sofredor, serviam choupanas humildes, exemplificavam o amor. Ó belas mãos, as mãos do Senhor, crucificadas por ti, mãos que serviram em santo labor, mãos que ainda velam por ti. Sim, hoje a caminho à cidade, da qual é Deus Pai construtor, estão essas mãos a indicar-nos e estendem-se a ti, pecador. Ó belas mãos, as mãos do Senhor, crucificadas por ti, mãos que serviram em santo labor, mãos que ainda velam por ti. Amém. Graças a Deus. Que Deus aceite a nossa adoração, porque nós não estamos assistindo o culto, nós estamos cultuando. Então nós estamos adorando juntamente com os irmãos, não é? Agora nós vamos ter uma palavra de oração para interceder pelas pessoas, pelos irmãos necessitados, e depois, logo em seguida, estaremos então lendo a Sagrada Escritura. Senhor Deus, nosso Pai, depois de ouvirmos os hinos, os cânticos, então agora nós estamos intercedendo como um sacerdócio que é a igreja, intercedendo pelas pessoas necessitadas, ó Pai. O Senhor que é conhecedor das pessoas, das necessidades de cada um, nós entregamos todos aos cuidados do Senhor. Pedimos misericórdia, pedimos compaixão, graça do Senhor, Pai, pelos necessitados, pelos doentes, pelos aflitos, pelos oprimidos. O irmão que tem um nome, um pedido, então ele está apresentando agora ao Senhor. E o Senhor, que é um Deus de perto e de longe também, que não tem distância para o Senhor, então, Senhor Deus, atende agora o clamor de cada um, resolve os problemas, dando vitória, dando a tua bênção, alegria, paz, harmonia na família, Senhor, a parte financeira, ajuda cada um, a saúde de cada um, tudo isso nós colocamos aos cuidados do Senhor, porque o Senhor é o guardador do teu povo, ó Pai. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos nesse instante e te agradecemos mais uma vez, humildemente. Amém, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, vamos aqui no versículo 25 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Perdão, eu disse capítulo 25, não, versículo 25, né? Capítulo 1,
primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e começando no versículo 25. Aí sim, não é? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as bênçãos à sua palavra, não é? E nós gostamos muito de ler as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, quando ele estava aqui, ele falou para os judeus: vós examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, né? Então eles também julgavam que as Escrituras lhes traria a vida eterna. Só que quando eles liam as Escrituras, eles as interpretavam à maneira de seu próprio entendimento, infelizmente, não é? Então não deu para eles verem o cumprimento das Escrituras no seu dia. E nós temos que tomar o cuidado para não incorrermos no mesmo erro. Examinarmos as Escrituras porque julgamos ter nelas a vida eterna e depois as interpretamos segundo o nosso próprio entendimento. Aí nós incorreríamos, não é? No mesmo erro dos judeus. Então, a Bíblia diz aqui que o Senhor, ele tomou as coisas loucas deste mundo, as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as frágeis, né, as fracas, para confundir o oposto a isso, a tudo isso, não é? Porque ele disse ainda no primeiro verso que nós lemos no 25, porque a loucura de Deus é maior que os homens, ou seja, é maior que a sabedoria dos homens. Às vezes eu fico pensando nessas coisas, né? Meditando, analisando, né? Seria eu, por exemplo, uma loucura de Deus? Né? Pense nisto, você também, né? Seria você a coisa desprezível, a coisa louca de Deus? Que Deus dê a resposta a cada um, em cada coração, né? Então nós vamos aqui agora para a mensagem que é uma igreja enganada pelo mundo. E vamos tentar assim caminhar aqui calmamente, não é? E nós estamos parados e começaremos no parágrafo 24. Ele tinha contado a história do galo, você se lembra, não é? Que aquele galo deu um pulo em cima de uma caixa no galinheiro ali e tal, e ele disse: rapazes, deem-me a vossa atenção. E bateu com seu bico na caixa ali umas 4 ou 5 vezes, e parou então o galinheiro para que todos pudessem ouvi-lo, e ele começou a dizer que ele tinha estudado muito, ele tinha exigido muito dos seus estudos, para que então ele pudesse chegar nessa conclusão que eles tinham possibilidade de ser muito melhores, né? Em conhecimento e tudo,
Então você lembra da história, né? Aí depois, dali a pouquinho, chegou aquele outro galo e disse: rapazes, me deem a sua atenção por um minuto. Eu acabei de ouvir no noticiário do rádio que a carne do frango subiu, ficou mais cara. Então agora os produtores de frango certamente vão vender seus frangos para o abate. E nós amanhã estaremos no açougue. Então, bom, ele contou essa história aí. Agora ele vai, no parágrafo 24, ele vai começar assim. Como eu estava comentando há algum tempo atrás acerca de um certo canarinho, ele pensava que ele sabia todo o conhecimento que se necessita ser conhecido, e conhecia tanto que ele podia dizer a todo o restante dos canários acerca dos seres humanos. Assim, ele voa para a parte de cima de sua gaiola e começa a falar a respeito do ser humano. O canarinho ia ensinar os outros canarinhos, né, a família, a respeito dos seres humanos, né? Como ele conhecia tudo acerca deles. E subitamente, um professor de Purdue, que é aqui entre parênteses, a Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, né? Esse professor veio e começou a falar algumas palavras altamente polidas para ele. E o pequeno companheiro piscou seus olhos assim, né? Piscou seus olhos e virou a cabeça, né? Bom, vamos aqui, né? Piscou seus olhos e virou a cabeça. Ele tinha olhos, ele podia ver o professor. Olha só isso. O que o profeta observa? Ele tinha olhos, ele podia ver o professor. Ele tinha ouvidos, ele podia ouvir o professor. Então vamos aqui, né? Ele tinha ouvidos, ele podia ouvi-lo. Porém, naturalmente, ele não sabia do que ele estava falando. Por quê? Então, o irmão Branham, quando conta essas histórias assim, é para tirar uma lição, uma verdade prática a respeito de nós, a respeito dos seres humanos, não é? Então, ele tinha o olho. Olha só como isso é interessante. Ver o professor, ele podia ver. Ouvir o professor, ele também podia ouvir. Só que responder para o professor, ele não podia, porque a sua linguagem não era igual à do professor. Mas muito menos entender na sua mente, no seu raciocínio, o que é que o professor estava dizendo, porque ele estava falando umas palavras altamente polidas, né? Então, olha só, ele não estava entendendo nada do que o professor estava falando. Por quê? Ele tem o cérebro de um canário. Ele é somente um cérebro de pássaro. É só isso que ele tem. Ele não tem um cérebro humano, de forma que ele não pode pensar como os seres humanos. Parágrafo 25. E nem pode um ser humano pensar como Deus. Agora deu para chegar numa conclusão, não é? Prática. Da mesma maneira que o canário não pode chegar a nenhuma conclusão a respeito do que o professor estava dizendo, porque o canário não é humano, o humano também não pode compreender o que Deus faz. Essa é a verdade. Por isso que São Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Então, nem pode um ser humano pensar como Deus. Você é um humano. E todo conhecimento mundano não é mais do que um cérebro de canário. Está vendo? Nós estaríamos na mesma condição que o canário perante Deus, né?
não é nada a não ser um cérebro de canário. Tudo que você faça, você somente fere a si mesmo, e com isso você tem que ter a mente de Cristo. A razão que as pessoas vão e se unem a uma organização e substituem um aperto de mão ao invés do novo nascimento, eles estão tentando se desviar do novo nascimento. Eles não desejam o novo nascimento. E eles sabem que nós ensinamos isto na Bíblia, de forma que eles desejam substituir isso por algo. E o povo pentecostal não está menos ruim. Muitas pessoas não gostavam do irmão Branham. Aliás, o espírito denominacional não gosta do irmão Branham. O espírito denominacional. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse, capítulo 18, fala a respeito de sair dela. Sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados e para que não incorras as suas pragas, porque é evidente que se existe pecado, haverão pragas para condenar aquilo, não é? É o pagamento daquilo. Então a Bíblia diz, sai dela, povo meu. E você sabe qual é o ministério de William Branham? O ministério de William Branham, uma das faces dele, é chamar o povo para sair da Babilônia, que não é apenas a igreja-mãe, mas é o sistema inteiro de denominações, é o sistema religioso organizado como um todo, é a Babilônia. E a mensagem de William Branham é esse grito aí, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Não é? Então ele está dizendo aqui que todas as organizações estariam na mesma condição. E ele diz, e o povo pentecostal não está menos ruim, tentando substituir algo. Eles desejam isto em distinção. Isto deve ser exatamente bem distinto. Nós daremos um aperto de mão e nos uniremos à igreja e seremos aspergidos ou batizados ou algo assim. Eles têm medo do novo nascimento. Eu, algumas vezes, creio que o tabernáculo Branham está ficando com medo disso. Você está vendo? O irmão Branham, alguém podia dizer, ele é um falador de mal das igrejas. Não! Ele era um homem que veio com a missão de chamar o povo de volta à palavra. Ele não está defendendo um grupo, outro grupo, uma denominação, uma organização. Ele disse, os pentecostais não estão menos ruins. Agora ele disse aqui, ó, o novo nascimento, eu algumas vezes creio que o tabernáculo Branham está ficando com medo disso. Medo de nascer de novo, de ter um novo nascimento. E como a gente é ministro, eu pastoreio na igreja, na mensagem, há 35 anos, como pastor, 35 anos. E eu também já falei muitas vezes em nossas igrejas, em nossos cultos presenciais, eu já disse, nós precisamos ter cuidado para não nos tornarmos como o restante deles. Eu queria ter achado uma escritura aqui, mas foi de última hora e não deu para encontrar a escritura. De última hora e o tempo ia passar, não é? Mas eu queria achar aquela escritura, talvez você que é apto para encontrar rapidamente, não é? Você encontraria rapidamente.
Se fosse na igreja, o irmão já encontrava, já me dava a escritura, não é? Onde está escrito assim: a quem mais é dado, mais é exigido. A quem mais é dado, mais é exigido. Às vezes eu tenho vontade de contar alguma experiência, depois eu penso, mas a gente conta muita experiência e toma o tempo da palavra, mas não seria isso um complemento do que nós estamos pregando? Do que nós estamos lendo? Talvez isso seja muito importante também, né? Então eu acho que é melhor, porque essa escritura me veio um pouquinho antes do culto. A quem mais é dado, mais é exigido. Então eu vou contar rapidamente um fato que sucedeu, e essa gravação deste culto vai para o ar, mas não tem nenhuma importância que fique público isto, não é? Não tem importância nenhuma o que eu vou dizer. Eu estou falando conscientemente. Nós, perto da nossa casa onde moramos, assim, 5 minutinhos, né, de bicicleta, tem a pista de fazer caminhada. E, assim, por volta de 7, 8 horas da noite, até 8h30, tem bastante pessoas caminhando. E eu gosto de pedalar, não é? Com a minha bicicleta. E então eu tenho que ir mais tarde um pouquinho para evitar algum acidente, atropelar uma pessoa idosa ou uma criança com a bicicleta, porque tem uma faixa que vai e uma que vem. Aliás, uma faixa deveria ir, uma voltar, e uma vermelha e outra pintada de outra cor, branca, acho, não é? Ou cor natural do cimento, justamente para ir na vermelha. Então tem o sinal das bicicletas, indicando que naquela faixa se deve andar de bicicleta. Mas as pessoas não respeitam esses sinais, né? Essas indicações. Então eu prefiro ir mais tarde, quando o pessoal que caminha já não está mais lá. E eu fui um certo dia, isso já faz aproximadamente 1 ano, né? Fui pedalar, e aí quando eu estava pedalando ali, a gente vai uma certa distância assim de 800 metros, vai e volta, quantas vezes você desejar, não é? Aí quando eu estava chegando no final assim, perto do portal, uma senhora me chamou, fez sinal para mim assim, falou: moço, você pode chamar a ambulância para mim? E essa senhora é uma moradora de rua, não é? Eu falei: por que chamar a ambulância? Ela falou: porque eu estou machucada. Aí ela passou a mão assim no cabelo e tinha sangue na mão. Mesmo, realmente ela estava machucada. E ela é uma moradora de rua, não é? Então você analisa no seu coração, na sua mente, o que você faria. Então, eu falei: eu não tenho telefone aqui, porque eu não saio com celular à noite, assim, mas eu vou ali num orelhão e chamo a ambulância, não é? E eu fui lá para chamar a ambulância no telefone orelhão, mas o rapaz que me atendeu não estava com muito boa vontade de atender, não. Começou a perguntar onde era o portal, e eu falei: moço, você não vai querer que eu te dê uma aula de geografia da cidade aqui agora, né? É o seguinte, a mulher, ela é uma moradora de rua e ela está sangrando, seja quem for, ela precisa ser socorrida, porque ela está machucada, ela foi agredida. E você fica responsabilizado de resolver isso. Se a mulher acontecer qualquer coisa pior com ela, ou ela vier a morrer, vier a óbito, você fica responsável, que eu passei para você a responsabilidade, porque eu não tenho essa incumbência de fazer isso, eu não estou com o meu carro aqui. E fui embora, pedalar. Mas daí eu pensei, né? Deixa eu voltar lá, ver se a mulher tá certinha lá. Falei para ela: você espera aqui, né? Quando eu cheguei lá, cadê a mulher? Procurei em toda parte por ali, não achei mais a mulher. Aí eu pensei: e agora? Olha que situação você estaria se você estivesse no meu lugar, né? E agora, com certeza, a ambulância vai chegar daqui a pouquinho, vai ver uma pessoa andando de bicicleta ali, que eu falei para ele que eu não estava de carro, eu estava pedalando, né? Então ele vai deduzir que fui eu que chamei. Aí ele vai falar para mim: cadê a mulher? Né? Você não deu uma dura em mim lá no telefone, agora onde é que está a mulher? Era por isso que eu não queria vir. Ele ia dizer isso para mim, com certeza. Era por isso
Quer dizer, então, olhando por um certo aspecto, ele estaria certo. Ele já está acostumado com isso. Vai procurar, a pessoa não está mais lá. Aí, mas pelo outro aspecto, ele estaria errado se ele respondesse isso. Sabe por quê? Porque, de qualquer maneira, pelo certo ou pelo errado, ele tinha que constatar no local. Como ele fez, né? Eu suponho que tenha feito. Aí, então ele teria que fazer isso. É os moradores de rua, mas são gente, são pessoas que precisam da atenção como se fosse qualquer outra pessoa, né? Então, eu falei, e agora, né? O que eu faço? Quer saber? Montei na minha bicicleta e ó, eu não vou ficar aqui agora para pagar o pato, né? E fui-me embora. Não sei se a viatura veio ou se não veio, mas pelo menos fiz a minha parte. Bom, essa é a primeira parte do assunto. Passados quase um ano, quase uns 12 meses por aí aproximadamente, um dia eu estou pedalando lá de novo, encontro a mesma pessoa outra vez. E ela fez assim para mim e tal, e cumprimentou, mas ela não me conheceu, com certeza, né? Ela tem certeza que ela não me reconheceu mesmo. Mas aí eu também fiz assim e continuei pedalando, e aí começou a vir para mim uma mensagem. Veja só, o irmão Brana tirou uma mensagem de uma carteira de cigarro que ele olhou e achou que viu no meio do caminho, no trilho, né? Na trilha. Ele viu uma carteira de cigarro e lá na carteira de cigarro estava escrito: o filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Aí ele tirou uma mensagem daquilo, ele pregou uma mensagem tremenda chamada o filtro do homem que pensa. Ele disse: o homem que pensa não fuma, na verdade. Porque o filtro que eles põem no cigarro é só para fazer eles fumarem mais, porque o filtro filtra a nicotina, mas o desejo de fumar está lá dentro por nicotina, e ele fuma, os filtros filtram a nicotina, ao invés de ele fumar um, ele fuma dois. Então quem ganha é a fábrica de cigarro, né? Mas então, voltando na nossa questão, né? Eu estava pedalando ali, aí vi ela outra vez e fiquei pensando naquilo, aí me veio uma mensagem. Eu pensei, uma pessoa como essa, agora é que eu quero que você raciocine comigo e pense com a sua mentalidade, se você é um cristão, com a sua mentalidade de Deus. Ou se não é cristão, você pensa do jeito que você quiser, não é? Mas vamos pensar juntos agora. Eu pensei, essa pessoa não tem casa. Essa pessoa não sabe se vai almoçar ou se vai jantar. Essa pessoa não tem lugar para tomar banho. Essa pessoa não tem família, porque a família é dispersada, né? É abandonada, qualquer coisa assim. É uma pessoa que não tem lugar de dormir, dorme na rua, né? Fedorenta, desculpa a expressão, e tudo. Então eu falei, e ela não conhece o Evangelho, não conhece Deus, nunca talvez tenha lido uma Bíblia, nunca talvez tenha ido numa igreja, não é? E aí eu pensei, e quando essa pessoa morrer, dado ao fato de que ela não tem aceitado o Evangelho, não é? Essa pessoa iria para o inferno? Aí eu fiquei pensativo nisso, falei, Senhor, o Senhor perdoe a minha ingenuidade e o meu atrevimento. O Senhor perdoa, eu pedalando e pensando isso. O Senhor perdoa meu atrevimento, Pai. Mas se isso acontecer, é uma injustiça muito grande, porque ela já vive no inferno aqui. Pensa nisso, pensemos nisso. Ela já vive aqui no inferno. Agora ela vai para um outro inferno. Primeiro, ela não teve opção para nascer. Deus não perguntou para ela se ela queria nascer, em qual família ela queria, se ela queria ser homem, se queria ser mulher, quando o Espírito seria designado para vir à Terra. Ela não teve opção nenhuma de escolha, ela não pediu, ela nasceu em algum lugar. Outra pessoa pode ter nascido numa família abastada, com muitas riquezas e tudo mais, né? E foi para a faculdade e tem carros e tem tudo. Jovens, né? Que nunca tiveram méritos
nas suas regalias, sabe? Veio dos pais, né? Tá bom. E ela não teve nada disso. E eu pensando, pedalando e pensando. Falei, então, Senhor, se desse inferno aqui, depois quando ela morrer, ela for para um outro, eu não sei, eu acho que foi feita uma injustiça muito grande com ela. Agora, eu já pedi perdão ao Senhor, que Ele perdoe a minha audácia, perdoe o meu atrevimento. Mas é o que eu pensei, né? O irmão Branham, uma certa vez, ele orou por uma pessoa, uma jovem senhora, doente, né? Que estava no hospital, muito doente, e aí chamaram o irmão Branham para orar por ela, e ele veio, e ele orou por ela, e ela foi curada. Aí, passado um tempinho, talvez na mesma noite ou naquela semana, eu me esqueci o detalhe, né? Mas muito assim, imediatamente, ela morreu. Depois que o profeta orou, ela foi curada e ela morreu. Ela estava dizendo para a mãe dela no hospital, mamãe, eu vou para casa. De noite, né? De madrugada, assim. Eu vou para casa. A mamãe dizia, sim, filha, você vai. Amanhã cedo o médico virá e dará alta para você, porque o irmão Branham já orou e você já está curada, né? E você irá para casa. Ela disse, não, mamãe, eu vou para minha casa celestial, para o meu lar eterno. E a mãe pensou que ela estivesse variando. E a irmã partiu. Quando a irmã partiu, o irmão Branham, nosso profeta, disse assim, Senhor, o Senhor me deve uma explicação a respeito disso. Porque eu fui lá e o Senhor curou ela. O Senhor fez a obra e agora ela morreu. Eu preciso de uma explicação. O irmão Branham diz assim que Deus não respondeu nada para ele. Não falou nada. Deixou ele questionar, né? E não respondeu nada. Mas, passado um tempo, não sei quanto tempo passou, algum tempo, o Senhor Deus chamou o irmão Branham e disse, eu vou te mostrar por que você fez aquela pergunta aquele dia, por que aquilo aconteceu. Ela foi curada, ela estava desviada do caminho, do meu caminho, do evangelho, né? Ela estava desviada e ela estava doente, você foi lá, ela se reconciliou comigo, com Deus, né? E ela foi curada e eu a levei. E você sabe por quê? Porque ela teria morrido um ano antes, quando ela estava sofrendo um afogamento, e ela teria morrido aquele dia, e eu não deixei ela morrer, porque ela estava fora do caminho. Aí o Senhor falou, oh, meu Deus, perdoa, Senhor, o teu indigno servo. Que direito tenho eu de inquirir do Senhor as tuas ações? Não é? É isso. Mas o que vai fazer se vem na mente da gente? Então eu pensei a mesma coisa, né? Isso, eu estou pregando isso agora. Esse culto é no dia 18 de junho de 2020, né? E isso aconteceu, o segundo episódio do meu assunto, aconteceu faz uns 2 meses, uns 60 dias mais ou menos, não é? Então eu pensei, bem, se ela for para um outro inferno, então tem alguma injustiça nisso aí. Meu Deus, né? E passaram-se 60 dias. 60 dias já, mais ou menos, né? 60, 65 dias. E voltou-me esse assunto à mente, né? Então, sobre a mulher, sobre ela ir para um outro inferno. Aí me veio a resposta bíblica, que eu queria ter lido, mas não deu tempo porque veio muito em cima da hora, né? Então eu falei, mas como que ela pode ser julgada? De que jeito que ela vai ser julgada, se ela deve ir para o inferno ou não, né? Aí veio a resposta bíblica. A quem mais é dado, mais será exigido. E quem morre sem lei será julgado. Eu falei, então é isso. Eu serei julgado com mais rigor, porque a mim me foi dado mais do que a ela. E você que é um cristão, que tem ouvido a mensagem todo dia,
todo tempo tem congregado, a você virá um julgamento mais severo do que a ela. Porque ela está sem lei. Ela está sem conhecimento nenhum. A ela não foi dado. E a nós foi dado. Isso não é maravilhoso? E isso me veio hoje, né? Quer dizer, ontem, na verdade, que veio, à noite, porque você está assistindo o culto hoje, mas o culto foi gravado ontem, à noite, né? Nessa madrugada passada. Então, olha só que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. O que vai acontecer com ela é o seguinte: vai ser julgado segundo o seu coração, conforme o coração dela. Se ela tem um coração ímpio, então ela pagará pelas suas impiedades. Se ela tem um coração ímpio. Mas se ela tem o coração bom, então ela será julgada pelo que ela é, e não pelo conhecimento da palavra. Então ela ou iria para o inferno ou não. Se ela for uma pessoa de coração humilde, de coração bom, já que ela não tem lei para ser julgada pela lei, então ela será julgada pelo que ela é, pelo coração dela. Porque tem pessoas pobres, tem pessoas assim desvalidas e que são de coração ruim, que são malignos, maléficos, e tem outros que não são. Então é dessa maneira que me veio, quando estava gravando esse culto, que ela será julgada. Sem o nosso conhecimento, sem a lei que será aplicada em nós, que é a lei da palavra, a lei da Bíblia, não é? E assim por diante. Mas, voltemos aqui, não é? Agora, parágrafo 27 da mensagem que nós estamos lendo aqui, a mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo. Agora, nós todos sabemos que um nascimento, eu não me importo aonde isso está, ou em que lugar, ou perto do que, é uma sujeira. Não vamos perder nada, né? Um nascimento é uma sujeira. Não importa se seja no hospital, se seja no quarto da casa. Antigamente as parteiras vinham na casa, não é? E se for no hospital, em qualquer lugar que seja, quando está havendo um nascimento, quando está nascendo uma criança, ele diz aqui, é uma sujeira, né? E suja-se todas as pessoas que estão ali e tudo, né? Então, não importa aonde isso está, é uma sujeira. Se um bebê nasce numa pilha de vagem, ou num chão duro, ou numa sala de hospital, decorado de cor de rosa, é uma sujeira de qualquer maneira. Você lembra que no parágrafo anterior ele falou assim, eu estou com medo, eu estou pensando que o tabernáculo Brana está ficando com medo do novo nascimento. Viu só? Se nós não temos razão para pensar sobre a igreja a quem Deus colocou sob nossa responsabilidade, se nós não temos razão de pensar que a igreja pode estar ficando com medo desse novo nascimento, por causa de ser uma sujeira, né? Então vamos aqui. Não importa que seja uma sala de hospital decorada de cor de rosas, é uma sujeira de qualquer maneira. Um nascimento de um bezerro, o nascimento de qualquer outra coisa, é uma sujeira. Aleluia. E o novo nascimento não é nada menos do que uma sujeira. Porém, as pessoas estão enganadas. Nós iremos aonde eles apertam as mãos. Nós iremos aonde eles não gritam e chorem e batam no altar e implorem. Você deseja ser tão humano? O que nós necessitamos é de nascimento
morrendo completamente para trazer a vida. Porque você sabe que para nascer o novo tem que morrer o velho, né? Aquelas coisas que vêm junto, a placenta e tudo, tem que morrer tudo aquilo para vir a vida verdadeira que estava lá dentro, que é o bebezinho. E as pessoas não querem mais, tá muito assim, muito feio, né? Esse negócio de crente ficar lá chorando na igreja, de crente ficar lá no altar com a cara no chão, orando com a cara no chão, isso é muito antiquado. A igreja não precisa ter isso, não. Precisa sim. Precisa ter sim. Porque senão não é novo nascimento. É só uma pessoa fria, formal e vazia que foi para a igreja e mudou, né? Mudou de igreja. Essa que é a realidade, né? Bom, uma semente, uma velha batata, uma batata semente, você toma aquela batata e a põe na terra. Até que você possa ter novas batatas, aquela velha batata tem que apodrecer. Um milho não pode produzir nova vida até que ele esteja apodrecido. E um homem ou uma mulher nunca podem ter um novo nascimento até que seus intelectos e seu próprio ego estejam podres, mortos. Morram completamente ao altar e gritando, fiquem todos sujos, a ponto que a dureza saia fora do seu colarinho. Aleluia. Você se lembra, não lembra que eu preguei um dia desse aqui sobre o irmão que recebeu o Espírito Santo com seu terno de linho, tremedor, cor piscina, verde cor de piscina, né? E caiu no chão de tijolo, sujo do barro do quintal? Aí sim a gente entende, a gente pensa que houve uma mudança na pessoa. Mas enquanto nós ficamos aquela pessoa polida, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode errar, não sei o quê, não, então não está morto coisíssima nenhuma e não vai nascer nada também. Não vai ter novo nascimento nenhum. É só um religioso, frio, formal e vazio. O profeta vai chegando, né? Uma igreja enganada pelo mundo. No culto anterior eu disse assim, talvez alguém que não tenha conhecimento da mensagem possa pensar, mas que igreja será essa que é enganada pelo mundo? Olha só, que igreja que é essa, né? Então vamos aqui, vamos mais um pouco aqui. Eu não quero ser essa igreja. E com certeza você também não quer ser essa igreja enganada pelo mundo, né? Bom, até que fique todo sujo, saia fora do seu colarinho e você nasça de novo pelo Espírito de Deus. Eu não me importo se você berra. Fala em línguas. Lembra que eu falei? Né? Não importa se você berra, fala em língua, pula para cima e para baixo e bate como um frango. Se bate como um frango sem cabeça, você está trazendo nova vida. Eita, aí você quer ser pentecostal de verdade, né? Isso você quer ser pentecostal de verdade. Vocês sabem, meus queridos, meus amados irmãos da mensagem, nós precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos esse tipo de gente frio, formal e vazio, porque na igreja não pode falar língua estranha. Na igreja não pode gritar. Na igreja não pode berrar, como diz aqui, como ele falou aqui. Se nós não tomarmos cuidado, nós ficaremos as pessoas mais polidas que existem na terra. Bonitas, mulheres muito bem trajadas, né, com suas vestes muito bonitas, decentes, muito bem trajadas, seus cabelos muito bem tratados e tudo, e não passa de uma ostentação só.
né? É o que o profeta está dizendo aqui, ué. Não é? Porém, nós substituímos isso por algo. Nós desejamos a maneira clássica. Certamente. O outro dia, sexta-feira, minha esposa e eu estávamos indo ao armazém. Não é a minha intenção repetir sobre isto, porém, enquanto nós íamos pela rua, eu somente mantive virando a minha cabeça de um lado para o outro. Mulheres nuas, né? Mulheres de um lado para o outro, mulheres nuas. Eu prometi a Deus, quando eu era um homem cego, nem todo mundo sabe que o profeta chegou a ficar cego uma vez, né? Quando eu era um homem cego, que se ele me curasse, se ele curasse meus olhos, eu olharia na coisa que fosse correta. E eu mantenho uma pequena cruz pendurada em meu carro. Mantenho uma pequena cruz pendurada em meu carro. Eu podia continuar, mas eu vou parar um pouco aqui, não é? Bom, vou para frente, depois eu volto aqui. Eu mantenho uma pequena cruz pendurada no meu carro. Quando eu vejo tais coisas como aquela, eu olho para a cruz e digo: ó Deus, esse é o meu refúgio quando eu olho na cruz. Então, fechou o parágrafo aqui. Agora, esse é o 31, se você quiser ler, viu? Agora nós estamos no 32. Então, eu me lembrei agora, são episódios interessantes que a gente depois se lembra e acha engraçado às vezes, né? 2 moços estavam vindo de Indaiatuba para visitar o tabernáculo em Santa Bárbara, porque nós tínhamos o programa do rádio. Indaiatuba, na época, não tinha igreja, não é, da mensagem, e nós fomos um dos pioneiros que fizemos culto lá, em Indaiatuba. E aí, essa família começou a vir no tabernáculo em Santa Bárbara, né? Eram 2 rapazes e também, eu acho que o casal de velhos, os pais, né? E aí, o mais velho, o mais novo, até pouco tempo encontrei ele, né? Que saudade, matamos a saudade e tudo. Só não vou citar os nomes, né? Por ética. Então, o mais velho, ele entrou no carro comigo, não sei onde que nós estávamos indo. E eu tinha uma pequena cruz pendurada assim no espelho do carro, né? Só a cruzinha assim. Não tinha a imagem, só a cruzinha, né, ali. E aí o irmão sentou assim do meu lado, eu peguei o carro, nós fomos em algum lugar e ele não suportou, ele não aguentou a curiosidade. E ele, conversando sobre a mensagem e tal, uma coisa e outra, ele falou assim: e essa cruz aí? Eu lembrei esse dia, falei com o irmão dele, comecei a rir, não é? E essa cruz aí? Mas essa cruz aí, agora é difícil, tem que ter um tempo para a gente explicar isso. Bom, em síntese, eu vou dizer para o irmão, a cruz não é um objeto da Igreja Católica Romana. Porque todo mundo pensa, a maioria das pessoas pensam que a cruz é uma idolatria da Igreja Católica Romana. Não, não é. A cruz é dos cristãos. Os cristãos já usavam a cruz antes da Igreja Católica Romana existir. Então, eu expliquei isso para ele, depois tinha que entrar em detalhes, né? Então, o profeta está dizendo aqui agora, que ele tinha a cruz no carro dele, quando ele via alguma coisa assim pecaminosa, ele olhava para a cruz e se lembrava do sacrifício do seu Salvador lá no Calvário. Né? Então vamos no 32 agora. Eu tenho visto aquelas mulheres, Meda disse, nós não temos visto nenhuma mulher hoje que estivesse vestida com uma saia. Olha só.
E isso foi em 1959 nos Estados Unidos. 41 anos para 2000 e com mais 20, 61 anos. Naquele tempo, os Estados Unidos já estavam nessa condição. A irmã Meda disse, olha, nós saímos na rua hoje, nós não vimos nenhuma mulher sequer de vestido. Todas vestidas com calças, né, compridas. Então, nenhuma mulher hoje que estivesse vestida com uma saia. E ela disse, Bill, olhe aquela mulher ali com aquelas pequenas tiras em volta da parte de cima de seu corpo. E disse, você quer dizer para mim que aquela mulher não sabe que isso é errado? A irmã Meda fez essa pergunta ao irmão Brana, seu esposo, não é? Você quer dizer que aquela mulher não tem consciência, não tem noção que aquilo é errado? Então, ela está fora de si. Se ela não sabe, ela está fora de si. Então, veja, vamos prestar um pouquinho de atenção aqui, por que ele contou a história do canário. Porque o canário, ele não entendia o que o homem falava porque ele era canário. Agora, essa mulher aqui que a irmã está se referindo, ou por que não dizer as mulheres que assim procedem, será que elas estão fora de si? Ou é que elas não têm cérebro mesmo para entender o que Deus fala? Para entender a vontade de Deus, o que é decência, o que a Bíblia quer que as pessoas façam, não é? Então, olha só isto. Eu disse, só um minuto, querida. Ela é uma americana. Ela faz como os americanos fazem. Eu disse, eu estava na Finlândia há não muito tempo atrás, querida. Então, quer dizer, ela é uma americana. Ela não é uma cidadã do céu. Por certo. Senão, não estaria naquela condição, né? Ela é uma americana. Então, vamos aí, né? Ele começou a contar para a esposa. Eu estava na Finlândia há um tempo atrás, querida, e eu fui questionado ali por um homem que me fez sentar, o Dr. Manning. E nós estávamos indo para o batismo, o banho de saúde, que é chamado de sauna. E eles lhe pegaram e lhe derramaram a água quente em cima, ou água sobre rochas, né? Quentes, e isso somente lhe faz suar. Então, eles fazem você pular numa água gelada. E então, sai de novo, e então você entra num quarto e há enfermeiras ali dentro, mulheres que esfregam os homens e eles nus. Os envia de volta na piscina. Eu não entrei. Porque você vai ficar pensando, mas o profeta foi lá? Né? Ele disse, eu não entrei. Eu disse, Dr. Manning, isso é errado. Ele disse para o doutor, né? E o doutor era crente também, né? Dr. Manning, isso é errado. Ele disse, está bem então, reverendo Brana, isso é errado. Então, e os seus médicos americanos que deixam uma mulher nua e colocam na mesa e examinam todo o órgão sexual que ela tem. E as suas enfermeiras em hospitais. E agora prensou o irmão Brana, não é? Então aqui na Finlândia, né? Aqui é errado fazer isso. E os médicos lá que examinam, não é? As mulheres em todas as partes do seu corpo. E as enfermeiras que fazem o mesmo com os homens, né? Por isso, isso digo eu, não é? Eu penso assim, que cada família, cada cristão,
deve ter discernimento espiritual. Então, vamos supor, se a irmã vai no ginecologista, por acaso não haveria, assim, uma ginecologista para ela fazer o pré-natal com aquela mulher? Com certeza existe, porque as mulheres também são formadas na medicina. Então, quer dizer, evita-se esse constrangimento. Não é certo? Porque é uma realidade isso. O médico prensou o irmão Brana no canto da parede. Mas existem formas de você evitar, pelo menos no mínimo, o constrangimento, não é? Bom, eu disse, me perdoe, irmão Menem. Menem, você está certo. O que é isso? Porque ele era da Finlândia, o Menem, e o irmão Brana era dos Estados Unidos, né? Então, me perdoe, você está certo. O que é isso? Isso são costumes. Quando eu estava em Paris, eu dificilmente pude crer nisso. Que os Que os mictórios, os mictórios para homens e mulheres eram os mesmos. Você já pensou nisso? Isso há 60 anos atrás, nesses países desenvolvidos, não é? Em Paris, os mictórios eram unissex, tanto para homens como para mulheres. Misericórdia! Aí você fala, então, eu sou louco mesmo. Então foi por isso que Deus me escolheu, porque Ele escolhe as coisas loucas do mundo. Então o louco sou eu, né? O louco é você, então, que não concorda com essas coisas, que acha isso um absurdo, porque o resto do mundo concorda com isso, não é? Então, que os mictórios para homens e mulheres eram os mesmos, eu não podia entender isso, que o banheiro era do lado da rua para ambos, masculino e feminino. Eu não podia crer que quando uma mulher ia para a praia para nadar, um rapaz e sua namorada, eles não tinham saia. Eles não tinham eles não tinham sala para se trocar. Eles somente tiravam todas as suas roupas até a última peça, eles viravam suas costas e vestiam uma pequena tira e iam nadar. Porém, isso é assim. Eles não davam nenhuma atenção a isso. Isso é costume na França. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu inserir um pouco aqui de argumento, né? Você descobriu agora por que os casamentos não perduram mais 50, 70 anos? E eles casam e daqui 1 ano ou 2 já estão separados? Porque o casamento é um mistério. É um mistério. Um rapaz se casa com a moça, antigamente, isso há 60 anos atrás, nem nas mãos não se pegava o rapaz e a moça, né? E o rapaz tinha aquele desejo de dar um beijo na moça, mas não podia, por causa das normas, por causa dos costumes, por causa da vergonha que existia antes, mais do que agora, né? Então, aí casava, era um mistério. Quando estavam casados, estavam livres para serem esposo e esposa, aí, agora não. Que mistério tem mais agora? Os homens veem as mulheres nuas em qualquer lugar. As mulheres veem também os homens nus em qualquer lugar. Então, casar para quê? O namoro hoje em dia é morar junto, não é? Então é ficar. Olha só a situação, meu Deus do céu, mas se isso há 60 anos estava assim na França, eu imagino que jeito que está agora. As pessoas falam, nós vamos para Paris, né? Vamos para Paris,
Misericórdia, fazer o que em Paris? Eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora desse hospital aqui de pestilentos. Eu fico pensando, tenho bisnetinhas, tenho netinhas, eu fico sempre pensando, meu Deus do céu, o que será daqui 10 anos, Senhor? Não é? Quando eu tiver com meus 80 e tantos anos, como vai ser? O que será dessas pequenas crianças? Você já tem pensado nisso? O que será das nossas pequenas, das nossas pequeninas, dos nossos pequeninos? Daqui 10, 15 anos, se Jesus tardar para vir. Eu não quero ir para Paris coisíssima nenhuma. Eu quero ir para minha casa celestial, longe desse hospital de pestilento aqui. Aleluia. Deus tenha misericórdia. Vocês me perdoem que às vezes a gente sai um pouco fora. Bom, se o Mombrana falou que para ser um crente nascido de novo tem que berrar, tem que... Numa outra mensagem ele falou assim, tem que escorrer. Eu vou usar a expressão que ele usou na mensagem porque está escrito lá. Ele falou, tem que deixar escorrer ranho do nariz. A mucosa, né? Do nariz. E berra, e grita, e bate, e esfrega a cara no chão. Isso daí, todo mundo tem vergonha, né? Isso daí, os polidos, os éticos, e isso eles têm vergonha. Mas das outras coisas não tem, né? As outras coisas é comum, então você já vê. Então, eu estou viajando contramão mesmo, dessa era, né? Então nós vamos ter que parar aqui, porque já está dando tempo, né? Nós lemos até o parágrafo 37, e a gente vai ficando empolgado e acaba não lendo tantos parágrafos, mas nós, se o Senhor permitir, nós começaremos no parágrafo 38, no próximo culto. E agora nós vamos orar, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo, porque nós, mais uma vez, ouvimos a palavra, Senhor. Agora, cabe a cada um de nós aceitar, dizer amém, alegrar o coração ou ficar com os dentes rangendo os dentes de raiva dessa pregação, raiva do culto, raiva do profeta, raiva do pastor. Depende de cada um, Senhor Deus. Ajuda-nos a ficarmos do lado correto. Ajuda-nos a aceitarmos, a crermos nisto e nos humilharmos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos. Amém, Pai. Amém, Senhor. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E, se Ele permitir, nós voltaremos no próximo culto, né? E vocês, irmãos que já assistiram, não esqueçam de dar o gostei, né? Clicar ali no gostei. E também, se não for inscrito, inscreva-se, por favor, não é? Para que então possamos crescer a nossa comunidade, né? E com essa história de pandemia desde março para cá, o número de inscritos no nosso canal já aumentou quase 2.000, né? O número de inscritos. Deus abençoe, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.